Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim trazer mais um Clássicos do Mês e dessa vez eu vim falar sobre Taxi Driver. No filme acompanhamos Travis Bickle, um ex-fuzileiro naval solitário que trabalha como taxista noturno nas ruas sujas e violentas de Nova York. Ele sofre de insônia, alienação e um crescente desprezo pela decadência que vê ao seu redor. O filme tem direção de Martin Scorsese e roteiro assinado por Paul Schrader e é um dos mais icônicos filmes do cinema. Ele recebeu 4 indicações: melhor filme, melhor trilha sonora, melhor ator para Robert De Niro e melhor atriz coadjuvante para Jodie Foster. Infelizmente não levou nenhuma estatueta para casa. O filme inclusive marca a segunda parceria entre Martin Scorsese e Robert De Niro, que viriam a fazer vários outros filmes juntos, sendo o primeiro deles o longa Caminhos Perigosos, de 1973. Bom, Taxi Driver vem num momento muito interessante dentro do cinema de Hollywood, ali dos Estados Unidos, que é a época da nova Hollywood, que é justamente um movimento que veio ali após os grandes épicos e grandes musicais de Hollywood. Veio-se um momento de muito pessimismo, assim, em que os diretores queriam muito contar novas histórias autorais e histórias que retratassem o cotidiano, o que eles estavam vendo, muito disso que era extremamente pessimista, até para conversar com a época que os Estados Unidos estavam passando, que era durante a Guerra do Vietnã. E o que é interessante é que Taxi Driver é praticamente um dos últimos filmes, um dos últimos grandes filmes dessa leva, né, dessa época. Eles começaram com a nova Hollywood mais ou menos em 1967, e, enfim, em 76 temos Taxi Driver, mas a gente também tem outro filme que, no final, acabou sendo o filme que ganhou o Oscar daquele ano, que é Rocky, que é um filme que conta muito mais sobre essa coisa da determinação, que tem um final bonito, né, que tem um final feliz, o que muitos desses filmes da nova Hollywood não tem, né. Muitos deles, como Bonnie e Clyde, enfim, até mesmo A Primeira Vez de um Homem, tem um final, se não ruim, meio agridoce, assim, nada é exatamente bom, e Taxi Driver é também um desses, né. E bom, o filme então é um retrato do estado psicológico da América pós-Vietnã, mostrando o impacto da vida urbana moderna na saúde mental. O Travis, então, é um personagem que se vê muito superior do que os outros nova-iorquinos, ele se vê muito mais inteligente do que todos aqueles ao seu redor, o que, de certa forma, acaba gerando dentro do personagem um distanciamento, né? Tanto das outras pessoas, mas também das normas morais ali daquela sociedade, né? E isso acaba gerando dentro dele um estado de paranoia, que vai crescendo e crescendo e crescendo, até que em determinado momento ele resolve fazer algo a respeito disso. Com a desculpa de limpar a cidade, o Travis justifica os seus atos violentos com a desculpa deles serem heróicos, né? Meio que mostrando a decadência moral dentro das grandes cidades na década de 70. E também deixando muito claro essa busca por um propósito, né? Que aqui na história do Travis é essa coisa de querer limpar a cidade, né? De se ver como um grande herói. Parte do sucesso do filme pode ser atrelado ao próprio personagem, que de certa forma consegue trazer uma identificação, principalmente para a época, representando diversos soldados que voltaram da guerra sem qualquer tipo de pretensão futuro. E hoje em dia também dá para comparar esse filme com outro longa que também foi indicado ao Oscar de melhor filme, que é o filme Nascido no 4 de Julho, né, que tem como protagonista o Tom Cruise e conta a história desse jovem que meio que é iludido ali pelas glórias da guerra, muito parecido com o que a gente vê em Nada de Novo no Front, e ele vai ali pro Vietnã e ele acaba voltando machucado e ele se encontra num momento sem qualquer tipo de pretensão futura, sem qualquer ajuda do governo, sem qualquer ajuda de ninguém, afastado de todo mundo. E o que é interessante é que esse personagem do Nascido no 4 de Julho vai para uma direção oposta da violência, né, se tornando um grande ativista contra a própria violência. Mas eu vejo muitas similaridades, assim, entre os dois personagens mesmo, porque os dois se encontram num momento extremamente difíceis da vida, né, passando por essa ilusão de que as coisas seriam melhores, de que haveriam glórias e se encontrar num lugar em que você olha ao redor e você não vê nada disso, que é extremamente que te bota pra baixo, que é um lugar pessimista, que é um lugar ali dentro do filme, né, eles mostram essa Nova York suja, essa Nova York lotada de gente, assim, que não tem lugar pra ninguém, e isso vai te botando pra baixo, né, e um deles encontra a força de se tornar um ativista, enquanto o outro resolve agir com as próprias mãos. Mas a escolha desse retrato do Travis também é algo que vem pra deixar o próprio espectador incomodado com aquilo. Porém, o filme decide não julgá-lo moralmente, abrindo alguns momentos para o público se identificar e torcer pelo personagem. Aqui a performance do Robert De Niro é realmente impressionante, mostrando esse personagem passando por essa transgressão até ele se encontrar num completo
colapso mental, assim, dentro da história. Depois de conviver tanto tempo com tanta violência e tantas injustiças. O filme critica em principal a própria violência e a alienação que vem dela, mostrando como é perigosa a ideia de que mais violência geraria uma redenção. O filme tem uma atmosfera de solidão praticamente palpável, intensificada pela trilha sonora, que com seus toques de saxofone representam essa infelicidade quase tediosa, uma decadência. A trilha também tem sons românticos e sons ameaçadores que mostram o quão fragmentada a mente do Travis se encontra. Como eu comentei no filme, o Scorsese mostra essa Nova York que não tem nenhum tipo de glamour, que é extremamente suja, escura e que de certa forma é uma representação dos seus habitantes, mas ao mesmo tempo o longa deixa claro que tudo que nós estamos vendo, a gente está vendo através dos olhos do Travis, que se encontra então nesse lugar de desilusão, né? E também, ao mesmo tempo, consegue passar pra gente o desgosto que é sentido pelo protagonista. O filme também fala sobre doenças mentais, um tema que não é nem um pouco comum na época, tanto que se você olhar todos os outros indicados ao Oscar da época, você vai ver que nenhum deles traz tanto isso de temática. Eles até tentam abordar muito dessa coisa do passado, do futuro, dos soldados ali que voltam e os traumas que eles levam disso, mas realmente acho que o primeiro filme que falou abertamente sobre isso foi o filme Gente Como a Gente. Isso só aconteceu lá em 1980, então foi muito tempo sem nada ser dito sobre isso, mas aqui eu sinto que eles falam um pouco disso, principalmente mostram a falta de amparo que diversas pessoas que lidam com essas questões passam, indicando a incapacidade das instituições em resolver esses problemas. O Taxi Driver, de fato, é um retrato da época, não só retratando essas questões da Guerra do Vietnã e do imaginário das pessoas, mas também, ao mesmo tempo, representando muito desse movimento do cinema que foi a nova Hollywood, né? Mostrando essas decisões ousadas, essas escolhas narrativas feitas pelos diretores, que tem um tom um tanto mais intimista e, ao mesmo tempo, pessimista, né? E, principalmente, que serviu para dar voz a diversos diretores que a gente tem nos dias de hoje que são tão importantes, né, como o próprio Martin Scorsese. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota 8 e ele tá disponível na HBO Max. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que vocês acham de Taxi Driver. Também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme favorito aí do Martin Scorsese e qual é o próximo clássico que vocês querem ver por aqui. Então foi isso e até o próximo vídeo.